Boa noite a todos, né? Eu estou gravando um dia antes, mas eu sei que vai ser aqui boa noite, né? Então tá bom. Hoje eu vou falar sobre um item que são os bons espíritas. Ele está no Evangelho do Lar, no capítulo 17, né? Que fala sobre o homem de bem, que é um capítulo fantástico de bonito esse homem de bem, né? Então, é muito interessante. Bom, aqui nesse capítulo, eles falam o homem de bem, né? Os bons espíritas. Mas a gente, ao falar em bons espíritas, nós podemos falar também os maus espíritos, né? Os maus espíritas. Eu gostaria de mudar um pouco essa nomenclatura. E eu, em vez de falar bom ou mal, eu vou falar o seguinte: eu vou falar os mais evoluídos e os menos evoluídos, né? Porque essa diferença, para mim, ela é mais real. Bom, como eu falei, os bons espíritas, né? Eles têm dois grupos básicos, que são os menos evoluídos e os mais evoluídos. Então, eu vou começar por aqueles que são os menos evoluídos, né? Geralmente são aquelas pessoas que não compreendem o Espiritismo, não compreendem os dizeres de Cristo. São pessoas que têm muita dificuldade de entender as coisas, né? Às vezes, um jovem consegue entender com muito mais facilidade, com muito mais compreensão, entrar nas nuances do assunto, melhor até que uma pessoa mais velha, formado, com um certo grau técnico evoluído. E tem pessoas que são assim, tem pessoas que não entendem de jeito nenhum, né? Bom, geralmente essas pessoas elas estão ainda ligados muito fortemente à matéria, né? E o fato deles estarem ligados muito à matéria pode causar algumas dificuldades em aprender as coisas, se elevar mais, porque ele ainda está muito preso na matéria, né? Esses também são os que a gente chama de menos evoluídos. São aqueles que não conseguem ver a luz para ajudar os seus pendores, as suas fraquezas, né? Eles não enxergam de jeito nenhum o defeito deles. Eles enxergam muito o defeito dos outros, mas o deles eles não enxergam, né? Então, você está vendo que já tem uma dificuldade na compreensão de como ele vê as coisas, né? Por isso que eles são menos evoluídos, né? Bom, e tem aqueles que se recusam ou permanecem nas suas, como se diz, transformações, ou seja, são aqueles que não querem de jeito nenhum ver a luz ou ver a outra possibilidade. Não querem de jeito nenhum mudar, progredir. Não querem. São pessoas muito, eu diria, não são radicais, mas são muito fortes, estão muito fortes nessa ideia de não querer mudar, porque tem medo de ver a luz, né? Tem medo de ver a evolução, tem medo de progredir, basicamente é isso, né? São aquelas pessoas que permanecem nos seus horizontes limitados. Saiu daquele quadrado, ele não é com ele, né? Então, basicamente, esses são os espíritas que eu considero menos evoluídos. Bom, então vamos falar dos que são mais evoluídos. Bom, é o contrário, né? São aqueles que entendem muito bem
Essas pessoas não precisam ser letradas, de alta cultura, e elas entendem com uma perfeição muito grande, conseguem entender o significado do Espiritismo, conseguem ver a evolução, tudo aquilo de bom que nós vemos no Espiritismo, essas pessoas conseguem ver com muita facilidade. Às vezes até garotos, adolescentes, veem com muita facilidade, compreendem todas as coisas nas suas mais delicadas nuances. Tem também aqueles que colocam os bens espirituais mais forte na frente dos bens materiais. São aqueles que já enxergam alguma coisa, são aqueles que já entendem muita coisa e sabem que, para eles, os bens materiais são importantes, mas os bens espirituais são muito mais importantes. Então, é por isso que eles são, vamos dizer assim, mais evoluídos, né? Esses mais evoluídos, eles percebem claramente o futuro, o destino, e eles são tocados no coração com uma fé inabalável. Aliás, isso tem muito a ver, a fé inabalável. Os bons espíritas, eles têm uma fé inabalável. Isso dá uma sustentação, dá uma base sólida, e isso clareia demais as coisas, sabe por que está fazendo, não faz por qualquer coisa, não. Tem noção perfeita do que estão fazendo. Então, ou seja, são pessoas que têm aquela personalidade forte, que sabem o que vão fazer, ou seja, são difíceis de se desviarem dos caminhos, né? E os espíritas, os bons espíritas também, eles têm uma coisa em comum, que é o seguinte: todos eles se esforçam muito para melhorar na vida, ou libertar das suas mazelas, dos seus pendores, né? São aqueles que têm a preocupação, começa às vezes com pouco e depois vai crescendo, não importa o grau, mas todos eles têm essa constância de que são pessoas que querem melhorar, são pessoas que querem progredir, são pessoas que lutam consigo mesmo para atingir um nível maior, né? Através de palestras, através de estudos, através de leituras. Nós temos aí uma série de coisas que podem nos ajudar no dia a dia, né? E outra coisa também que é muito importante é o seguinte: os bons espíritas, eles são guiados pela caridade. Sem a caridade, nada é possível, né? A caridade tem uma grande importância, porque é com isso que essas pessoas, esses bons espíritas, vão poder ajudar os outros, não é? Em tudo, em compreensão, em ajuda financeira, de um conforto, de uma palavra, ou seja, tudo isso é muito importante para que você ajude os outros, ajude a humanidade, né? Então, a caridade, desse texto todo que eu vejo, que eu li, ele fica bem claro como sendo um ponto assim muito grande que diferencia bastante os espíritos mais evoluídos, né, os espíritas mais evoluídos, do que os menos evoluídos. Muito bem. Os bons espíritas, quanto os maus espíritas, têm um caminho. Qual é esse caminho? Nada mais do que os ensinamentos de Jesus, bem compreendidos. Por quê? Quando eles são bem compreendidos, eles podem ser colocados em ação. Eles podem gerar melhoras em todos o resto. Esses bons espíritas, no seu caminho, eles trabalham muito a fé. Eles têm muita fé.
E a fé, ela tem que ser aquela fé clara, que não haja dúvida, que ele sabe o que é. Não é porque falaram, não pode gerar uma simples dúvida. Dessa dúvida nasce, como é que chama? O afastamento da pessoa disso, né? Então, essas pessoas, elas geralmente têm uma fé muito forte. Eu diria que é uma fé inabalável, né? Todos nós deveremos progredir para isso, né? Ou seja, quando a gente acredita realmente, sem dúvida, sem nada, a gente tem uma força de vida, uma força na palavra muito grande, não é? Então, isso faz parte do caminho da pessoa que quer se tornar um bom espírito. Outra coisa é o seguinte, né? É meio redundante, mas é o seguinte, é modificar as suas faltas, né, em busca do melhoramento. É você melhorar, colocar em prática para você melhorar. Tá certo? E para isso tudo, tem uma coisa que é importantíssima, que eu considero uma das coisas mais importantes para todos nós espíritos, que é o processo do autoconhecimento. Eu sempre falo isso. O autoconhecimento faz com que nós sejamos humildes, mais simples, em nos julgarmos, em admitirmos os nossos erros, nossos problemas, porque com essa simplicidade, você admitindo esses erros, você tem condições de melhorar. Aí está a chave do progresso. Você tem que entender aquilo para você dar um passo à frente, para você progredir. Ou então, esse autoconhecimento é amando, compreendendo, contribuindo junto às outras pessoas, sem querer pensar só em você mesmo. Então, esse processo de autoconhecimento é fundamental, é realmente fundamental. O espírita que não tem autoconhecimento, ele pode correr numa série de erros, esquecimentos e tudo mais. E ao passo que aquele que quer trabalhar para o seu autoaprimoramento, que quer melhorar, que quer fazer essas coisas todas melhores, quando ele tem confiança, ele consegue chegar lá. Ele consegue melhorar, tá certo? Ele consegue entrar nesse processo. É isso que eu quero dizer, não é? Outra coisa que é muito importante, mas é ter coerência. Você não pode fazer uma coisa para um e para o outro não. Essa coerência é um posicionamento da sua vida. Você faz aquilo porque você sabe que aquilo é certo, porque você sabe que aquilo vai fazer bem aos outros, vai ajudar o próximo. Então, isso é você ter uma coerência com fé, sabendo que aquilo é verdadeiro, que você está fazendo coisa, ou seja, tudo positivamente na sua mente, trabalhando para você mesmo. Para trabalhar, não só para você mesmo. Quando você começa a melhorar, você acaba ajudando os outros, né? Eu acredito que essa seja a nossa grande função aqui neste mundo, não é? E nesse autoconhecimento, né, nesse caminho para ser um bom espírita, tem duas coisas que estão entrelaçadas, né, que é o Evangelho, no nosso caso, o Evangelho segundo o Espiritismo, e o que eu citei essa semana, que é o Sermão da Montanha. Porque o Sermão da Montanha nada mais é do que um modelo de comportamento humano, visando todos os aprimoramentos, visando todas as coisas que Jesus aconselhou-nos a fazer. Então, ou seja, é uma escola. Então, todo esse processo que eu falei, todas essas coisas, são o caminho para nós sermos bons espíritas, né? E esse capítulo é muito pequeno, né? Mas eu terminaria ele dizendo o seguinte, né? Todos aqueles que se esforçam, tem, se eu não me engano, tem no Homem de Bem,
ele acaba dizendo assim, até peguei aqui, ó, o homem de bem, depois que ele fala todas as coisas do homem de bem, ele fala assim: esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforça em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Eu achei esse final aqui é maravilhoso. Por quê? Porque isso aqui, gente, é uma mensagem de persistência, é uma mensagem de apoio. Isso aqui nada mais é do que um incentivo. Ou seja, quando você apoia a coisa, quando você tem aquele indício de que você está fazendo uma coisa certa. Por quê? Você não é perfeito, nós não somos perfeitos, né? Nós não temos essa qualidade. Mas conforme a gente vai fazendo uma, duas, três, obviamente a nossa cabeça começa a ficar de uma tal forma, começa a ficar, vamos dizer assim, numa certa maturidade, que a gente vai evitar com mais facilidade as outras coisas que podem ser ruins para nós. Então, quando ele fala, né, que todo aquele que se esforça em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Eu achei lindo, maravilhoso, porque é isso, é um incentivo a todos nós, né? Todos nós que vamos às palestras, que estudamos, que assistimos às nossas reuniões nas terças e nas quintas-feiras, o que a gente quer, na realidade, é melhorar. Todos nós temos dentro de nós aquela vontade de ser melhor. Não importa se um é mais, se o outro é menos. Não, isso não é o importante. O importante é a gente ter essa vontade dentro da gente, ser humilde, né? Fazendo o papel dos bons espíritas, aprendendo, passando por cima daquilo que nós erramos, evitando errar novamente e seguindo o nosso caminho. E com tudo isso, eu acho que nós conseguimos fazer o que a gente precisa fazer, que é isso, né? Ou seja, os bons espíritas, na realidade, gente, ele tem uma página e pouco, não tem muito o que falar. Mas ele está muito ligado àquilo que eu falei a semana passada, né? Como ser um bom espírito e alguma coisa assim mais. Então, gente, hoje essa palestra foi muito pequena, né? Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês alguma coisa de bom. E graças a Deus estamos voltando às atividades normais. Eu não vejo a hora de o Marcão liberar aí para a gente, né, a volta da Casa Espírita, né? E vamos estar lá ajudando, conversando, discutindo, dando palestras, tá certo? Um grande abraço a todos vocês. Até mais.